Olá, meus amigos, eu sou o Reinaldo Custódio e vocês estão no canal de Segurança e Saúde em Foco Rei. Eu faço parte do SESMIT, que é Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, certo? Vamos falar agora sobre a NR4. Esse é o último vídeo dessa NR4. E vou dar como diz, um checkmate nesses assuntos da NR4 referente ao dimensionamento do SESMIT, certo? Eu tenho alguns vídeos da NR4 que eu relato sobre esse assunto, dimensionamento, mas esse é um vídeo específico deste assunto, certo? Para você que está chegando aí no canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu peço a você que curta, compartilhe, comenta e se inscreva no canal. E já aviso vocês que eu estou gravando esse vídeo daqui de casa, então se tiver algum ruído anormal, algum som anormal, por conta que eu estou gravando esse vídeo daqui de casa, certo? Pode ser que a gente escute também um latido de um cachorro ou algum veículo passando lá fora. Mas enfim, vamos para o assunto do vídeo, que é referente ao dimensionamento do SESMIT. E aí que nós temos uma planilha, né, que é composta de colunas e linhas. Então eu separei aqui primeiro essa planilha referente ao grau de risco 1 e grau de risco 2, certo? Então nós temos a primeira coluna que relata sobre o grau de risco. Aí nós temos a segunda coluna que são os profissionais do SESMIT e outras colunas que tratam das quantidades, né? Tem uma variável de 50 a 100, de 101 a 250, 251 a 500, 501 a 1000, 1001 a 2000, 2001 a 3500, 3500 a 5000 e acima de 5.000 para cada grupo de 4.000 ou fração acima de 2.000. E aí vamos falar por linhas, né? Vamos tratar aqui sobre esse grau de risco 1. Então, se eu tenho uma empresa que ela é grau de risco 1, eu tenho nessa empresa de 50 a 100 colaboradores, nesta empresa eu não terei nenhum profissional do SESMIT. Tá vendo só? Nenhum. Aqui não cabe nenhum colaborador do SESMIT sendo empresa de grau de risco 1. Da mesma forma, se aplica para a empresa de grau de risco 2. Não tenho nenhum profissional do SESMIT nessa empresa. Eu acrescendo o número de colaboradores de 101 a 250, grau de risco 1, também não tenho nenhum colaborador. Eu vou para a empresa de grau de risco 2, também não tem nenhum colaborador do SESMIT. Eu acrescentando aqui para 251 a 500 colaboradores na empresa, grau de risco 1 e 2, da mesma forma, não tenho nenhum profissional do SESMIT, certo? Aí eu já passo para 501 a 1000 colaboradores, certo? Grau de risco 1, se vocês observarem, né, tanto o grau de risco 1 quanto o grau de risco 2, vai chegar nessa empresa um profissional do SESMIT, que é o técnico em segurança do trabalho, certo? Então, para grau de risco 1 e 2, eu tenho que ter de 501 a 1000 colaboradores. Grau de risco 2 e grau de risco 1, contando de 1001 colaboradores a 2000, aí eu vou ter um técnico em segurança do trabalho. Quando eu vou para um médico do trabalho, eu vou ter um médico do trabalho, e mesmo assim vai ser em horários parciais. Esse médico do trabalho ele não vai trabalhar o dia inteiro, são horários parciais. E aí eu vou para o grau de risco 2, de 1001 a 2000 colaboradores. Eu vou ter um técnico em segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho
horários parciais, um técnico em enfermagem do trabalho ou auxiliar técnico de enfermagem, certo? Depois nós vamos ver esse asterisco, 3 asteriscos aqui, o que significa, mais adiante nós veremos. E na empresa de grau de risco 2, eu vou ter um médico do trabalho também com horários parciais, certo? Aqui a gente já consegue verificar que os horários parciais do engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho na empresa de grau de risco 2. E eu vou crescer para 2.001 a 3.500 colaboradores. Eu vou ter isso na empresa de grau de risco 1, tá? Eu vou ter um técnico em segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho em horários parciais, um auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho, eu vou ter um médico do trabalho parcial, certo? E aí eu vou pôr para a empresa de grau de risco 2. O grau de risco 2 já aumenta para 2 técnicos de segurança do trabalho. Já não tem um só, tem 2. São muitos colaboradores, né? Para um técnico de segurança do trabalho olhar isso sozinho. Mas é a empresa de grau de risco 1, então o grau de risco 1 é muito pouco. Já o grau de risco 2 aumenta um pouco o grau, mas também aumenta um técnico de segurança do trabalho. Já tem um engenheiro de segurança do trabalho em tempo total, e aí o auxiliar ou técnico em enfermagem de trabalho e um médico do trabalho, né? Já começa a aumentar os profissionais. Se a gente observar o número de colaboradores anteriores, o técnico de segurança do trabalho estaria trabalhando muito, assim, entre aspas, né? Mas tem muitas documentações, muitas atividades, muitas expensões, ele estaria trabalhando até bem pelo tanto de colaborador que tem, de 1.001 a 2.000 colaboradores, né? Então é umas atividades bem pesadas para esse profissional, certo? Quando nós passamos para 3.501 colaboradores a 5.000, aí no grau de risco 1 temos 2 técnicos em segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um auxiliar técnico em enfermagem de trabalho, o auxiliar ou técnico em enfermagem de trabalho, temos um enfermeiro do trabalho e um médico do trabalho. Grau de risco 2, para essa quantidade de 3.500 a 5.000, teremos 5 técnicos em segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um auxiliar ou técnico de enfermagem de trabalho, um enfermeiro do trabalho e um médico do trabalho, certo? E aí nós temos essa coluna aqui, que quase mais para frente aí nos slides, quase chegando ao fim desse vídeo, nós falaremos sobre isso aqui, acima de 5.000 para cada grupo de 4.000 ou fração acima de 2.000 colaboradores, certo? Nós vamos falar um pouco sobre isso, que faz parte do dimensionamento do SESMIT, certo? Às vezes nós não teremos tantas empresas com tantos colaboradores assim, mas é importante que tenhamos atenção, que isso pode ser até questão de provas, né, de algum concurso. Então, para nós aprendermos juntos, iremos falar um pouquinho sobre isso, certo? Muito bem, vamos passar para o segundo momento, que são as empresas de grau de riscos 3 e 4, certo? A empresa de grau de risco 3, de 50 a 100 colaboradores, no grau de risco 3, nós não teremos nenhum profissional do SESMIT, nenhum. Quando nós falamos de grau de risco 4, nós teremos um técnico em segurança do trabalho, numa empresa que vai ter de 50 a 100 colaboradores. Passou para 101, tem que aumentar o efetivo desse profissional do SESMIT. Quer dizer, os primeiros a chegarem ao SESMIT sempre é o técnico em segurança do trabalho, que ele tem que ter um conhecimento em segurança do trabalho, um conhecimento mediano em saúde, não digo mediano, mas o que ele puder aprender
né, extrair ali de conhecimento um pouco de saúde, medicina do trabalho, isso vai ser muito importante para ele. Lógico que ele não vai ser um médico ou um enfermeiro do trabalho, mas um conhecimento que agregue a ele para trabalhar em prol da empresa e em prol principalmente dos trabalhadores, certo? Então, nós passamos para 251 a 500 colaboradores. Nós teremos aqui, numa empresa de grau de risco 3, teremos 2 técnicos de segurança do trabalho. E não chegou nenhum outro colaborador do SESMIT. Olha a importância desse técnico em segurança do trabalho. Então, trabalhar em prol a 251 colaboradores a 500, a importância que ele é. E aí são muitos documentos, ordens de serviços, ficha de EPIs, análise de risco, permissão para trabalhos, e vários documentos, checklists, né? E aí nesse meio tempo de 251 a 500 trabalhadores, deve ter máquinas, equipamentos de diversas modalidades, formas, espécies, né? E assim segue-se. E aí quando nós vamos para a empresa de grau de risco 4, teremos 3 profissionais técnicos de segurança do trabalho, e aí já chega o engenheiro de segurança do trabalho em horário parcial, né? Observamos bem que tanto de 101 a 250, os médicos e os engenheiros de segurança do trabalho são horários parciais, ou seja, de 101 a 250, 251 a 500, os engenheiros de segurança do trabalho e os médicos do trabalho são horários parciais, certo? E os técnicos de segurança do trabalho, os horários completos, né? Tem que estar participando ali de tudo, certo? Então é importante esse técnico não só estar formado na área técnica, como também ter experiência e conhecimento na sua área e em outras áreas também, para trabalhar em prol aos colaboradores e à empresa. E aí quando nós falamos de 501 a 1000 colaboradores, uma empresa de grau de risco 3, teremos 3 técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho e um médico do trabalho em horários parciais, né? Para o grau de risco 4, contando de 501 a 1000 colaboradores, 4 técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um técnico ou auxiliar de enfermagem de trabalho e um médico do trabalho. Já o médico do trabalho já está em horário completo, e o engenheiro também da mesma forma em horário completo, certo? De 1001 a 2000 colaboradores, teremos com a empresa de grau de risco 3, 4 técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho em tempo normal, né, integral, um auxiliar ou técnico de enfermagem de trabalho, não tem enfermeiro até agora, tanto de 50 até 2000 colaboradores não tem enfermeiro, né? Então para essas colunas todas não contemplou um enfermeiro de trabalho, mas já chegou um engenheiro em tempo completo e um médico do trabalho em tempo completo também. A empresa de grau de risco 4 são 5 técnicos em segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho em tempo completo, um auxiliar ou técnico de enfermagem de trabalho, também em tempos completos, né? Isso aqui, esse 3 asterisco é outra situação que eu vou explicar mais para frente, já chego lá, e um médico de trabalho em tempo integral também. Isso para a empresa de 1001 a 2000 colaboradores, certo? De 2001 a 3.500 colaboradores, são 6 técnicos em segurança do trabalho, um engenheiro de trabalho em tempo completo, um auxiliar ou técnico de enfermagem em tempo completo, um enfermeiro em tempo completo. A equipe está toda aí, ó, no grau de risco 3 para 2001 colaboradores a 3.500. Um médico do trabalho em tempo completo. A empresa de grau de risco 4, nós teremos 8 técnicos em segurança do trabalho, 2 engenheiros de segurança do trabalho, um auxiliar de enfermagem do trabalho, um enfermeiro do trabalho e 2 médicos do trabalho. Então isso contando de 2001 a 3.500 colaboradores para a empresa de grau de risco 4. E aí 3.501 a 5.000 colaboradores, empresa de grau de risco
3, nós teremos 8 técnicos em segurança do trabalho, 2 engenheiros de segurança do trabalho, 1 auxiliar ou técnico de enfermagem de trabalho, 1 enfermeiro do trabalho, 2 médicos do trabalho, todos em horários integrais. E aí, grau de risco 4, 10 técnicos de segurança do trabalho, 3 engenheiros de segurança do trabalho, 1 auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem de trabalho, 1 enfermeiro do trabalho e 3 médicos do trabalho. Então, observamos bem, ó. Quanto maior vai aumentando o grau de risco, mais profissionais vai aparecendo. Quanto mais vai aumentando os colaboradores, grau de risco, mais colaboradores do SESMIT vai aparecendo, né? Então nós temos essa coluna aqui, que depois nós vamos falar dela já. É aquilo que eu li dos graus de risco 1 e 2, acima de 5.000 para cada grupo de 4.000 ou fração acima de 2.000 estão aqui as nomenclaturas. Isso quer dizer que você deve acrescentar, por exemplo, passou de 5.000, na fração de 4.000, você deve acrescentar aí 3 técnicos, 1 engenheiro de segurança do trabalho, 1 auxiliar ou o técnico de enfermagem de trabalho, não acrescenta um enfermeiro do trabalho, acrescenta um médico do trabalho, 3 técnicos de segurança do trabalho para grau de risco 4, 1 engenheiro de segurança do trabalho, grau de risco 4, e 1 auxiliar ou técnico de enfermagem de trabalho e um médico do trabalho, certo? Então, assim, essa coluna aqui, essa última coluna, praticamente para o grau de risco 1, grau de risco 4 e grau de risco 3, a quantidade de profissionais do SESMIT é a mesma. Se nós formos observar o grau de risco 1 e 2, também está a mesma coisa, certo? Com exceção, né, que não vai ter ninguém para enfermeiro do trabalho, mas são as mesmas quantidades de profissionais do SESMIT, certo? Então, vamos ler o que cada asterisco significa. Um asterisco, isso indica para nós que é tempo parcial, mínimo de 3 horas para quem? Para o médico e o engenheiro de segurança do trabalho, certo? 2 asteriscos, o dimensionamento total deverá ser feito levando-se em consideração o dimensionamento da faixa de 3.501 a 5.000. Isso você vai acrescido do dimensionamento dos grupos de 4.000 ou fração acima de 2.000. Então, você vai, por exemplo, eu tenho 5.000 e tenho 5.000 colaboradores e a empresa contrata mais 4.000. Então, eu tenho que fazer o dimensionamento para esses 5.000 e acrescido de mais 4.000, que nós veremos como que nós vamos fazer ali, usando a última coluna, certo? Ou posso dizer também, eu tenho uma empresa que tem 9.000 colaboradores. Eu posso fazer o dimensionamento, o primeiro dimensionamento de 3.501 a 5.000, né, conforme nós vimos na coluna aqui, ó, nessa penúltima coluna. Uma empresa de grau de risco 3, até 5.000 vão ser 8 técnicos de segurança do trabalho, 2 engenheiros de segurança do trabalho, 1 auxiliar ou técnico de enfermagem de trabalho, 1 enfermeiro do trabalho e 2 médicos de trabalho. Passou desses 5.000, vou acrescentar 3 técnicos de segurança do trabalho, 1 engenheiro de segurança do trabalho, 1 técnico de enfermagem de trabalho ou o auxiliar de enfermagem de trabalho, não acrescento um enfermeiro e acrescento um médico. Então, vai ser a soma disso aqui. No caso aqui, eu teria 11 técnicos de segurança do trabalho, 3 engenheiros de segurança do trabalho, somando, né? 2 enfermeiros, ou 2 técnicos ou auxiliares de enfermagem de trabalho, 1 enfermeiro do trabalho, que não acrescenta nada, e 3 médicos do trabalho, certo? Então, vamos lá? Vamos dar continuidade. Isso relatando sobre esses 2 asteriscos, certo? 3 asterisco. O empregador pode optar pela contratação de um enfermeiro do trabalho em tempo parcial em substituição ao auxiliar ou técnico
de enfermagem do trabalho. Isso é se o empregador optar por isso, então um enfermeiro a mais, ou um enfermeiro que não existia passa a existir lá, ele vai substituir o auxiliar ou o técnico de enfermagem de trabalho, certo? Então, essa é a situação dos 3 asteriscos. Aí vem as observações. Hospitais, ambulatórios, maternidades, casas de saúde e repouso, clínicas e estabelecimentos similares deverão contratar um enfermeiro de trabalho em tempo integral, quando possuírem mais de 500 trabalhadores, certo? Então, os hospitais têm que ter atenção sobre isso. Hospitais, ambulatórios, maternidades, casas de saúde e repouso, clínicas e estabelecimentos similares. Então, você tem mais de 500 trabalhadores, você vai contratar um enfermeiro do trabalho. Tem que ter a formação na enfermagem do trabalho, certo? E B, em virtude das características das atribuições do SESMIT, não se faz necessária a supervisão do técnico de enfermagem do trabalho por enfermeiro do trabalho, certo? Então não há necessidade dessa supervisão, certo? Salvo quando a atividade for executada em hospitais, ambulatórios, maternidades, casas de saúde, repousos, clínicas e estabelecimentos similares, certo? Então, só se aplica a supervisão quando for em hospitais, ambulatórios, maternidades, casas de saúde, repouso, clínicas e estabelecimentos. Nos demais não se faz necessário. Não tem essa necessidade de supervisão do enfermeiro de trabalho nas atividades do técnico de enfermagem do trabalho, certo? Muito bem. Então nós partindo para parte final, eu montei aqui uma planilha, busquei conhecimento com outros profissionais aí, certo? Tem um auditor do trabalho, se eu não lembro o nome dele agora, se não me falha a memória, é Sabino. Achei muito interessante o que ele montou com outros números e resolvi montar isso aqui também, agregar conhecimento para nós todos, né? Então, o que acontece aqui? Essa planilha aqui eu montei com a empresa de grau de risco 4, com a empresa tendo 24 mil colaboradores, certo? Porque até 5 mil, a gente sabe que nós vamos ter 10 técnicos em segurança do trabalho, 3 engenheiros de segurança, um auxiliar ou técnico de enfermagem, um enfermeiro do trabalho e 3 médicos do trabalho. Então, esses aqui são os profissionais. Só que nós temos aí 24 mil colaboradores, né? Então, para 5 mil nós já separamos o SESMIT. Então sobrou 19 mil, certo? Então, depois para cada grupo de 4 mil, eu vou acrescentar essa quantidade. 3, 1, 1, 0, 1. Então, que 19, aqui se eu tenho 24 mil menos 5 mil, dá 19 mil. 19 mil menos 15 mil dá 4 mil. 15 mil, aliás, voltando, 24 mil menos 5 mil dá 19 mil. 19 mil menos 4 mil dá 15 mil. 15 mil menos 4 mil dá 11 mil. 11 mil menos 4 mil dá 7 mil. 7 mil menos 4 mil dá 3 mil. O que eu quero dizer com isso? Separei grupos de 4 mil trabalhadores, acrescentando essa quantidade aqui. A cada 4 mil a mais dos 5 mil, eu vou acrescentar esses profissionais, certo? Então, uma empresa de 24 mil, somando no final, eu terei 25 técnicos de segurança do trabalho, 8 engenheiros de segurança do trabalho, 6 auxiliares ou técnicos de enfermagem de trabalho, um enfermeiro do trabalho e 8 médicos do trabalho, certo? Por que isso? Porque 5 mil já me dá essa quantidade aqui que está em amarelo, essa quantidade. 10, 3, 1, 1, 3. 19 mil, porque eu tirei 5 mil aqui, sobrou 19 mil. Então, a partir desses 19 mil é que eu faço a dimensão do SESMIT para diminuir, para acrescentar, aliás, os profissionais. E aqui nós temos maior que 2 mil, que está aqui, ó, tem 3 mil, né? Eu pus aqui maior que 2 mil, que nós vamos acrescentar a mesma quantidade
de 3 profissionais técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um auxiliar de segurança do trabalho, 0 enfermeiro do trabalho e um médico do trabalho. Quando eu somo tudo, né, essa quantidade, eu vou ter esses tantos profissionais aqui para o SESMIT, para 24 mil colaboradores. Eu ainda acho pouco, né, pelo tanto que trabalham esses profissionais. Então, pessoal, vocês entenderam? Até 5 mil é essa quantidade. Passou de 5 mil, a cada 4 mil eu vou acrescentar essa quantidade aqui, 31101. Mas e se eu tenho até maior que 2 mil? Vou acrescentar a mesma quantidade, certo? E se eu tenho menos de 2 mil, que é o caso aqui, eu não acrescento nada. Isso tanto se aplica para grau de risco 1, 2, 3, 4, quanto para ser acrescentada aqui a quantidade de colaboradores, tanto aplica para grau de risco 1, 2, 3 e 4, certo? Sobre menos de 2 mil, tá? Menos de 2 mil. Agora vamos para a empresa de grau de risco 1. Essa empresa tem 24 mil colaboradores, né? Não, aliás, 22 mil, que está errado aqui, ó, esse 2 aqui está errado, é 22 mil, certo? Eu tenho 22 mil. Então, eu tenho aqui uma quantidade de 5 mil. Para essa quantidade de 5 mil no grau de risco 1, são esses colaboradores: 2, 1, 1, 1 e 1, certo? 2 técnicos, um engenheiro, um auxiliar técnico de enfermagem de trabalho, um enfermeiro do trabalho e um médico do trabalho, certo? Aí, desses 22 mil, eu tiro 5 mil, sobrou 17 mil, certo? Desses 17 mil, eu tiro 4 mil, sobrou 13 mil. Desses 13 mil, eu tiro 4 mil, sobrou 9 mil. Desses 9 mil, eu tiro 4 mil, sobrou 5 mil. Desses 5 mil, eu tiro 4 mil, sobrou 1.000. Então, a cada 4 mil trabalhadores, eu vou acrescentar essa quantidade de profissionais, tá vendo? Tudo separadinho, certo? Tudo separadinho. E quando eu estou com menor de 2 mil, que seria esse caso de 1.000, 1.001, 1.500, eu não vou acrescentar nada. Então eu vou pegar aqui a última coluna, vou somar, eu vou ter 6 técnicos de segurança do trabalho, 5 engenheiros de segurança do trabalho, 5 técnicos ou auxiliar de enfermagem de trabalho, um enfermeiro de trabalho e 5 médicos do trabalho, para 22 mil pessoas, certo? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Precisar de mais algum vídeo desse para explicar, a gente faz o acréscimo do que for necessário, mas é isso aí, pessoal, referente ao dimensionamento do SESMIT, certo? Então, eu, como sempre, termino os meus vídeos. Você, colaborador que assiste esse vídeo, ou outro que não é colaborador de uma empresa, mas é um diretor, é um presidente, né? Então, parte de você utilizar o EPI, cuidar da sua saúde, cuidar do corpo, cuidar da mente, que aí você vai incentivar os demais colaboradores. E vocês, colaboradores, não esperem incentivo, utilize o EPI, cuide da saúde, cuide do corpo e da mente, e aí você vai conseguir, com a fé em Deus primeiro, alcançar seus objetivos, suas metas, ter seus descansos, seus passeios. Então segue aquele abraço, peço a vocês que curtam, compartilhem, comentem. Até a próxima. Fui.